Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do filme Fórmula 1, o novo filme aí do Brad Pitt, né? Vamos comentar se é realmente um Top Gun de carros, né? Vamos falar sobre isso, como que esse filme traz uma referência incrível para o esporte de Fórmula 1 e como que esse filme traz, além disso tudo, né, um protagonismo enorme não só para o Sonny Hayes, mas também para todos os personagens do filme, né? Mostrando que a ideia que o filme quis trazer vai muito além só da história principal do filme. Vamos falar disso, a minha nota também para o filme, e é óbvio que esse vídeo aqui tem spoilers do filme, né? Como eu não dividi o filme em análise sem spoiler e com spoiler, é uma análise só, é óbvio que esse filme aqui porque esse vídeo tem spoiler, então caso você não queira saber spoiler sobre o filme, pode passar esse vídeo, ver outro vídeo aí, tem muito vídeo no canal pra você ver aí, tá? Então vamos começar com a nota, galera, exatamente. A minha nota final para o filme vai ser 9 de 10, galera, exatamente. E o filme tinha potencial até pra pegar um 10, tá, galera? E bom, o filme recebeu uma aprovação aí no Rotten Tomatoes, né, dos críticos de 83%, uma nota incrível, e do público uma nota de 97% de aprovação. Outra nota melhor ainda, né? E o filme é realmente isso tudo que estão falando, galera. Vamos lá. É um filme simples, tá? Eu já adianto isso aqui pra vocês. É um filme muito simples, principalmente o seu roteiro. Isso, inclusive, pode trazer ao grande ponto negativo do filme, tá? Eu vou falar de vez o ponto negativo e depois eu falo do positivo, porque tem muito mais ponto positivo pra falar, cara. Eu acredito que o filme, ele dá muitas voltas em uma rotatória só. E isso pode acabar queimando um pneu do carro. Isso pode acabar, né, prejudicando o próprio carro, que tá dando essa volta aqui, ó, na rotatória. Entendeu? Pegaram a referência que eu tô tentando fazer? Eu acho que deu pra pegar, né? E bom, eu digo isso porque o filme, ele vai toda hora tocando em muitos pontos, principalmente em a equipe rachada, as coisas não dando certo e depois começando a dar certo e depois dar errado de novo. Eu achei, cara, assim, tudo bem, o filme traz essa mensagem pra gente, eu vou falar mais dessa mensagem daqui a pouco, essa mensagem de não desistência, de que se você persistir, você lutar até o final, uma hora você vai conseguir aquilo ali, né? É o próprio exemplo da vida do Sonny Hayes, entende? Mas eu acredito que o filme, ele voltou muito nesses pontos, principalmente quando a gente tá falando da equipe. Cara, o filme começa, a gente já vê que, pô, né, o Joshua, né, o Joshua Pierce, ele tem ali uma rincha já com o Sonny Hayes, os dois não estão se batendo, os dois não estão se dando bem, eles começam a se dar bem e tal, acontece o acidente do Joshua, os dois param de se falar de novo, começa tudo do zero, uma estaca zero de novo, e o filme vai fazendo isso, não só entre o Joshua e o Sonny, né, mas entre outros personagens também dentro do filme. É uma relação que toda hora vai e volta, e isso não ficou muito legal pro filme, cara. Por isso que esse roteiro simples, ele não dá uma abertura a mais pro filme conseguir lidar muito com essas questões de vai e volta, sabe? Se fosse um roteiro talvez um pouco mais elaborado, ou se saísse isso aqui só do foco do filme, não teria problema nenhum, sabe? Mas, né, traria alguma outra vida pra esse ponto negativo aqui e talvez o filme poderia ter sido até melhor, entende? Mas, voltando aos pontos bons agora, né? Realmente, Fórmula 1 é o Top Gun de carros, galera. A gente tem aí Top Gun, né, Maverick de 2022, que foi um filmaço, né, ali com o Tom Cruise e tal, também, né, da velha guarda aí atuando, e o Brad Pitt manda bem demais, galera. Que é isso? Ele é a prova viva de que essa velha guarda de Hollywood ainda pode entregar muita coisa, cara. E eu, na minha visão, cara, ele com o Sonny Hayes foi uma ligação perfeita entre os dois personagens. A personalidade que o Brad Pitt incorpora nesse filme aqui, né, pra interpretar o Sonny Hayes, ficou perfeito, sabe, caiu como uma luva no personagem. A gente tem essa personalidade do Brad Pitt, que a gente sabe que o ator tem essa praticamente mesma personalidade do Sonny Hayes, e ficou muito bom, sabe, porque ele dá uma vida muito grande pro personagem, sabe, é absurdo, assim como o próprio Denzel Idris também dá uma vida incrível para o Joshua, né, cara, ele incorpora muito bem esse personagem imaturo, esse personagem que, cara,
É um corredor novo, é um prodígio, é uma promessa, mas que é imaturo. Se preocupa muito, com o barulho que tá tendo em volta dele, tanto na mídia, seguidores, curtidas. E esse filme traz essa questão muito bem, cara, de que se você não tiver um foco naquilo que você quer fazer, você não vai conseguir aquilo, entende? O filme traz essa mensagem o tempo inteiro. O filme bate nessa tecla o tempo inteiro, cara. E isso é muito bom, porque a gente consegue ver a conexão que o filme traz entre os dois personagens, entre o Sonny Hayes, que nunca conseguiu nem vencer uma corrida de Fórmula 1, sabe? Era uma promessa, mas que não deu certo e ficou frustrado o resto da sua vida, e ele tem uma ligação muito boa com um novo prodígio, que também só pensa no barulho, e que tá tendo uma vida muito melhor, um começo, né, muito melhor do que o Sonny Hayes teve, mas que talvez se o Sonny não tivesse envolvido na vida do Joshua nesse filme, o Joshua não seria o grande corredor que ele se tornou no final do filme, entende? E o filme traz essa mensagem muito bem. É uma quebra mesmo, tanto de expectativa para os personagens, quanto pra gente que tá assistindo, cara. Você acha que desde o começo do filme o Sonny Hayes queria, né, se tornar ali um mentor pra alguém? Óbvio que não, o cara tava correndo as corridas dele lá, corrida aquelas corridas de várzea, vamos dizer assim, né, que não valiam nada, sabe, campeonato de bairro, e o cara só queria aquilo ali, ou nunca, que quando ele foi chamado, né, pelo seu amigo, né? Quando ele é chamado pelo Ruben pra correr pela Fórmula 1, pela Apex, né? Nunca que ele ia imaginar que ele ia virar um instrutor, um mentor de um moleque prodígio que já tá, sendo prodígio há bastante tempo e a mídia inteira tá voltada pro garoto. E da mesma forma que o Joshua não imaginaria que aquele velhote, como ele chama o Sonny Hayes o filme inteiro, seria importante pra ele vencer a primeira Fórmula 1 dele e tornar o nome dele ainda maior. Agora ele é o cara do time. Entende? Cara, foi perfeito. O jeito que a história molda essa ligação entre os dois personagens é muito bom, sabe? E voltando a essa questão da história, o filme bate muito bem nessa tecla e é uma mensagem muito linda pra gente que tá assistindo, sabe? De que, por mais que você tenha fracassado a vida inteira e você tenha tentado por muito tempo aquilo ali, você nunca é tarde pra você conseguir vencer no que você sempre quis. É a história inteira do Sonny Hayes, cara. A gente tem pouco desse passado do Sonny. Eu acho que a gente poderia até ter mais disso no filme também. Outro ponto, né, cara? A gente poderia ter tido mais desse passado do Sonny, mais de como o Sonny, né, se tornou quem ele era. Porque quando ele começa a voltar a correr, todo mundo já conhece o Sonny Hayes. Aí a gente só vê como que ele parou de correr, que foi aquele acidente, ele teve problema na coluna. A gente só vê isso, a gente não vê muito sobre o passado do Sonny Hayes, sabe? Assim como a gente também não vê muito o passado do Joshua, como que ele chegou aonde ele chegou ali, sabe? Ele só fala que ele batalhou muito. A gente acredita que tenha acontecido isso mesmo, mas a gente também não tem muito essa questão de passado. Isso porque o filme não quer falar de passado, sabe? O filme quer falar de presente o tempo inteiro. Isso é provavelmente até proporcional, proposital, né? Não trazer o passado dos personagens principais, porque o filme quer lidar com o presente. O filme quer lidar com, deixa tudo que você fracassou, tudo que você falhou pra trás e pensa agora. Você tá tendo uma oportunidade aqui, na tua cara pra você conseguir o que você sempre quis, tanto pro Sonny Hayes quanto também para o Joshua. E eles estão, bitolados com o passado, bitolados com o fracasso, bitolados com a falha dos personagens, entende? Quando sofre o acidente do Joshua, ele fica naquilo ali, pensando aquilo ali o tempo inteiro. Ele culpa o Sonny pelo aquilo ali. E o Sonny tá até hoje tendo pesadelos, tendo sonhos com o seu passado também. Então, cara, essa é a questão do filme. No momento em que ambos começam a trabalhar juntos e começam a entender que o que passou e as falhas, o fracasso que eles tiveram já ficou de lado e que eles têm que aproveitar a chance que eles estão tendo agora, é o momento onde os dois conseguem vencer a Fórmula 1, entende? O filme traz essa mensagem muito linda, sabe? De que não existe derrota, não existe fracasso, existe desistência. Se você continuar persistindo naquilo ali, você uma hora vai conseguir, nem que seja com o Sonny Hayes aposentado, a última corrida da vida dele é a que ele consegue ganhar, entende? E o filme traz essa mensagem muito bem, essa batida de tecla é perfeita, por isso que é um Top Gun de carros, né, cara?
cara, é uma história que a gente consegue ver que, cara, se a gente tivesse um Fórmula 1, um filme assim, né, igual teve Top Gun lá na década de 80, um Fórmula 1 na década de 80 e agora esse Fórmula 1 agora, cara, seria genial, sabe? Seria perfeito, porque o filme, ele consegue transmitir essa história muito bem, sabe? E é uma ligação com o público, porque com certeza, você que tá assistindo esse vídeo, todo mundo já fracassou em alguma coisa que gosta, com certeza, e o filme traz essa mensagem muito linda de que, cara, persiste, sabe? Persiste, independente do que acontecer. Se for pra acontecer, isso vai acontecer na hora que for pra acontecer. Igual aconteceu com a vida do Sonny Hayes, entende? E essa mensagem é muito linda. Cara, agora falando sobre a questão de Fórmula 1. Porra, o filme é muito bem feito, galera. É muito lindo. A fotografia, os métodos de edição do filme, é tudo muito bem feito, tudo muito bem pensado. Principalmente em questão de Fórmula 1, as referências que o filme traz. Cara, as cenas gravadas como se a gente estivesse pilotando o carro, né? De primeira pessoa, as cenas em primeira pessoa, que a gente tem, inclusive, né? Em Fórmula 1, a gente tem a câmera no próprio motorista, a gente consegue ver ali o piloto na Fórmula 1 e tal, a gente consegue ver a visão de primeira pessoa. Então o filme traz uma realidade muito grande. E essa realidade traz uma fidelidade e honra muito bem a Fórmula 1. Nem parece que a gente tá vendo um filme de Fórmula 1, parece que a gente tá vendo uma competição de Fórmula 1 que em alguns momentos ali tem os bastidores da vida dos pilotos, entende? Porque o filme traz essa fidelidade muito grande com a Fórmula 1, com o esporte da Fórmula 1. E o filme ainda melhora, né? Quando ele começa a trazer muitas referências de Fórmula 1. Tanto, né? Das mesmas marcas ali do esporte, os mesmos pilotos, entende? Os mesmos corredores. A gente tem a presença do Verstappen no filme, a gente tem a presença do Lewis Hamilton, né? No filme. A gente tem muitas referências também a antigos pilotos, como o próprio Senna. A gente tem isso sendo falado no filme. E isso dá uma seriedade muito grande. Porque, cara, é lidado como se fosse aquilo ali de verdade, sabe? Como se o Joshua, como se o Sonny Hayes existissem na vida real, cara. Você sente, você fica até se perguntando, pô, será que esses caras existiram de verdade? E esse filme é uma biografia dessa rapaziada? Só que não, são personagens originais, mas como o filme, ele honra muito bem o esporte da Fórmula 1, e ele traz essa fidelidade muito grande, parece que você tá assistindo a um campeonato de Fórmula 1, sabe? E isso é muito bom, sabe? É tudo muito bem feito, cara. Desde figurino, fotografia, como eu falei, cara, a gente se sente de fato dentro ali da pista, a gente se sente de fato vivendo tudo aquilo ali, e isso dá até uma tensão a mais, sabe? Se as cenas de ação e as cenas de corrida e as cenas de emoção também, emocionais, sentimentais que nós temos da vida de cada personagem, já tem uma tensão absurda, principalmente nas corridas, a gente fica tensionado. Meu Deus, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, Joshua sofreu um acidente. Ai, meu Deus, o Sonny bateu o carro, sofreu um acidente, vai ficar no hospital, não vai mais correr. Meu Deus do céu, o Sonny vai ser campeão. Venceu a Fórmula 1. A tensão que o filme traz em todas as cenas fica ainda melhor no momento em que eles deixam esse filme muito fiel a uma competição de Fórmula 1. Deixam muito fiel ao esporte de Fórmula 1. A fidelidade dá uma tensão dobrada para cenas que já tem uma tensão, né? E pra gente finalizar, cara, de verdade essa mensagem que o filme passa de que sozinho você nunca vai conseguir nada, principalmente no esporte de Fórmula 1, cara. É tudo em equipe. Quando todo mundo se junta, quando todo mundo faz o que cada um tá pensando, quando todo mundo se junta no mesmo pensamento, tudo começa a dar certo, sabe? Apesar da gente ter tido o acidente do Joshua no meio do filme, que deu uma quebrada na linha de raciocínio de todo mundo que tava certa, tudo volta depois a ser certo de novo e dá certo, sabe? Dá certo. Você tem que quebrar seu ego, você tem que colocar sua cabeça no lugar e você tem que continuar lutando pelo aquilo que você quer. A mensagem que o filme passa é a melhor coisa do filme, com certeza. Comenta o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam aí do vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!